Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Júlio Guerreiro. Rafael Lima. E nós temos ali por trás das câmeras, se apresente. Fernando Lima. Ele só fica por trás das câmeras, mas nós vamos tirar ele dali de trás ainda. Vamos trazer ele para aqui junto com a gente. Um dia eu apareço. Um dia não, já. Nós vamos, nem que a gente tenha que amarrar ele aqui, mas nós vamos trazer o Fernando para que ele fale também sobre as suas ações, sobre o seu conhecimento sobre. Vamos falar sobre ações. Como investir em ações? Como começar? Como a gente começou? A gente começou sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base, só pelo que eu vi. Eu vi um vídeo, achei super interessante, desacreditei a princípio, né, que era possível, não acreditava, e a partir daí eu comecei a estudar sobre o mercado de ações. Mas como fazer seu primeiro aporte? Inclusive pessoal, você que não assistiu o vídeo anterior, você tá perdidinho aí, assista o vídeo anterior, beleza? Para você ficar por dentro do assunto. E ressaltando pessoal, esse vídeo não é uma indicação, tá bom? Isso. Vamos falar sobre as ações. Nas ações, onde eu comecei? Eu comecei da forma que eu aprendi, eu estudei, você também tem que estudar um pouco sobre. Você pode assistir o nosso vídeo, tem também, isso sim é uma indicação, esse está sendo uma indicação para você. Diego, da Cara da Riqueza. Através dele eu aprendi muito sobre o mercado, sobre como fazer contas, sobre como pesquisar aquela determinada empresa que eu quero aportar. E através daí eu fiz meus aportes. Não fiz baseado no dele ou de outros grandes acionistas como Luiz Barsi, eu fiz sobre o meu desenvolvimento de pesquisa, né? Então o que eu pesquisei? Eu pesquisei como foi o andamento dessa empresa, no caso, né? Eu tenho tudo no meu computador, numa pasta separada, tá lá no futuro, olha pra você ver, já tô pensando no futuro, né? Já tem as ações que eu quero, tem os gráficos dela de 10 anos para trás, que no momento que eu for fazer um aporte nela, eu já posso fazer uma comparação. Exato. Então assim, agora eu quero pegar aquela, de que, por exemplo, quais são as boas? Energia é excelente, eu não tenho ainda, não vou ter nesse momento. Saneamento básico, que eu falar, é a hora que eu ia falar, eu falo uma boa de saneamento básico pra gente, Júlio, qual que é? Qual que você faria? Sanepar. Não existe outra. Para saneamento básico, Sanepar, lembrando que não é uma indicação, ela tá ali no meu computador, separadinha ainda, que eu quero ter até o momento. Lembrando que eu quero ter até o momento. Vamos supor, eu já tenho de banco, uma de banco, que eu não vou citar agora o nome, mais pra frente eu vou citar para vocês. Essa de banco, esperei 2 meses para ela cair, para eu comprar 2 ações dela. Olha para vocês verem. Que banco que é esse? Porque é um banco excelente. Então eu esperei dois meses para poder comprar 2 ações. Não, Rafael, mas você comprou 2 ações? Sim. Você precisa começar agora, seja com uma ação, ou seja com 2, certo? Porque lá na frente você compra umas 3 ações, você compra uma 4ª, você compra uma 5ª, quando você vê ela está pagando dividendo, aquele valor de dividendo você está comprando outra ação, e é assim que vai, o juros compostos vai dessa forma. Hoje é de grão em grão, né? Essa empresa, esse banco, ele já me deu resultados, né? O meu patrimônio ele subiu, e subiu bonito. Hoje ele teve uma queda, não estou desesperado, só que o que você tem que observar, né, Júlio? Vamos supor, você tem que estar sempre olhando no gráfico. Eu sei que essa empresa, para vocês terem uma ideia, que eu fiz um estudo completo, o rendimento líquido dela, o lucro líquido dela, em 2023 foi 35 bilhões. Pesquisei qual foi a empresa, o banco, que teve um lucro líquido de 35 bilhões em 2023. E a projeção de 2024 foi maior, porque ainda não foi lançado. E para esse trimestre, o primeiro trimestre desse ano, o lucro dele quase alcançou o de 2022. Mas por quê? Por que Rafael não está preocupado? Porque o nosso objetivo é o quê? A longo prazo. E também porque, no caso dessa empresa, ela tem um crescimento muito alto. Esse foi o resultado da bolsa hoje, da compra e da venda das representações dessa empresa.
Então hoje ela teve queda. Para quem está comprando, maravilhoso, é perfeito. Se eu tivesse comprando hoje, para mim seria ótimo, eu compraria. Tá caindo? Estou comprando. Mas Rafael, mas as ações são confiáveis? Como que a gente vai receber através das ações? Não. É dividendos, rendimentos, como? As ações são muito confiáveis, só que você tem que estar observando. Claro, não vai ficar ali desesperado, olhando todo dia você chega lá e olha. Não, mas você tem que ter uma constância de observar aquela empresa. Por exemplo, hoje ela caiu, não estou preocupado. Mas se ela cair amanhã e depois, o que eu vou fazer? Eu vou buscar saber se está acontecendo algo com ela. O que está acontecendo? Está tendo algum boato? Um risco de falir? Porque se for o caso, eu corro, vendo ela ainda no lucro, né? Tentando buscar ainda o lucro, compro a outra que esteja lá na alta. Mas isso pode acontecer, às vezes ela cai, depois ela sobe. Então, pessoal, é o seguinte, vai ressaltar que além da renda ela ser passiva, ela é variável. Então você tem que acompanhar o mercado. Porque querendo ou não, ela envolve dinheiro. Você vai querer perder seu dinheiro à toa? Eu não vou. Você vai querer? Não. Então basta só ter essa observação aí, saber entender o que está acontecendo com a empresa, com o mercado, a taxa Selic também. Exato. A taxa Selic, se você estiver aportando em renda fixa, nós vamos falar sobre ela também ainda, tá? E tem uma questão também que foi até dúvida minha no começo. Eu até cheguei a perguntar pro Júlio, né? A questão de, tipo, eu comecei a investir, certo? E aí, o maior problema, a maior dúvida, eu acredito que seja de muitos aí, se é a questão de pagar imposto de renda, declarar imposto de renda. Sim, tem Como que funciona? Ou a gente vai deixar para o próximo vídeo. Seria interessante também mencionar sobre isso. Gostei. E é importante falar sobre imposto de renda, sim. Porque eu tive essa dúvida real. Antes de eu colocar o meu primeiro reporte, e vocês vão acompanhar, né? Eu tive que pesquisar, eu quis saber em relação a isso também. E aí, o que vocês me dizem? Há várias fases durante a sua compra, venda de ação, que você pode sim pagar o imposto de renda. Às vezes você pode vender ela no lucro e não pagar o imposto de renda. Já no fundo imobiliário não. Você não paga o imposto. Já tem a diferença. Vamos deixar pautado um próximo vídeo, nós vamos falar sobre o imposto de renda. Em qual momento você paga o imposto de renda no mercado de ações. Vendi, vou pagar? Comprei, vou pagar? Nós vamos tirar essa dúvida, vamos falar sobre isso para vocês. Já deixa a ideia de vídeo aí também, gente, tá? E já comecem também os seus primeiros aportes hoje, para ter sua garantia no futuro. Comece com pouco, mas comece. Bom, atrelado às ações, nós temos os FIIs, os fundos de investimento imobiliário. Eles podem ser de tijolo, papéis, fiagro, tem várias formas, e assim como eu disse em relação a valores, há uma imensidão de valores para todo mundo investir. Tem o base 10, mas Base 100. o que é o base 10? O base 10 é a cota abaixo de R$10. Como assim, Júlio? Eu posso citar o nome aqui de um fundo, MXRF11. O MXRF11. O Galeonze é o base 10. BBB. Mas eles são base 10 hoje. Pode ser que amanhã eles tenham uma valoração grande e eles transpassem esse valor. Mas são fundos muito bons. O MFX11 e o Galeonze, para quem está começando, são fundos muito bons. Eu tenho todos os dois na minha carteira, não dispenso eles ainda. Temos também base 100, né? Temos vários base 100 que são acima de R$100, mas é bom você olhar o gráfico, ver em que aquela empresa aporta. Ela é dona de galpões, de supermercados. Tem supermercados também atrelados a esses fundos. Galpão logístico, eles compram dívidas, fundo de papel,
E o que é o fundo de papel? O fundo de papel são as dívidas, são os recebíveis. Certificado de recebíveis imobiliários. Então, é bom você diversificar, você conhecer cada um, quem é fundo de papel, quem é de tijolo, os fiados, e diversificar a sua carteira. Porque no momento que uma estiver em queda, 2, 3 estiver em alta, elas se equilibram. No caso das ações, eles têm empresas que pagam mensal, trimestral, uma vez por ano. E lembrando que também tem o JCP. O que é JCP? Juros de capital próprio, que as empresas não é obrigado a pagar. É como se fosse um bônus. Mas, ressaltando que as empresas elas são obrigadas a pagar os rendimentos. Já o JCP não. No caso do JCP, quando você espera o seu dividendo e junto a ele você vê ali o JCP, esse juros sobre o capital próprio, ele é maravilhoso. Essas empresas que pagam o JCP, muitas delas, o que elas fazem? Elas pegam o seu valor aportado, né, quando você compra a ação, e ela faz o mesmo que você está fazendo. Ela compra ações. E essas ações rendem juros para elas também. Elas ganham, elas lucram, e aí ela pega e divide parte daquele lucro. Uma parte pequena, mas que somado com o dividendo, está crescendo mais ainda e fomentando o nosso dividendo. E isso é maravilhoso. É uma forma a mais de ganho. E eu tenho essa empresa na minha carteira. Eu tenho uma empresa que pagou o JCPs aí, que se eu contar, é bem assim mesmo. Bom, hoje nós estamos vivendo num momento de alta da taxa Selic. Né? Eu estou mudando, já cheguei mudando, não falei nada que eu vou fazer essa mudança, é tudo assim mesmo, é na surpresa, vai ser na surpresa. Ele vai falar de taxa Selic e quem sabe que é a taxa Selic sabe o que a gente está vivendo. E a taxa Selic é bom para quê? Renda fixa. Né? A renda fixa atrelada ao CDI, 100% CDI, por exemplo, ela, por exemplo, né? Há 20 anos nós não temos uma alta dessa, é uma alta histórica, há 20 anos. A nossa última taxa Selic, não a última, né? A do último ano, estava em 12,25%. Este ano, ela foi para 14,25%. Então, no CDI, né? No CDI, ela passou a pagar 14,15%, porque ela paga 10 centavos abaixo, né? 10% abaixo, 14,15%. E a gente for ali, como é que vai ser? Que ela já estava alta, né? 14,25% já era altíssimo, a gente já achava astronômico, histórico. Só que a gente teve a surpresa agora com a nova taxa Selic, que entrou no dia 7, houve a reunião do comitê, né? O comitê, reuniu o PROCON, representantes do Banco do Brasil, o presidente do Banco Central do Brasil, aliás, né? Corrigindo, do Banco Central do Brasil, e eles votam. É sobre a taxa de juros, sobre a inflação. É isso que ela representa, a inflação no mercado. E ela foi para 14,75%. Então, para quem quer aportar na renda fixa, é um excelente momento. Não acredito que vocês chegaram até aqui, não se inscreveram e não curtiram, não compartilharam. Então, se vocês chegaram até aqui, curte, compartilha, deixa aquele like para investir junto com a gente. Nós vamos fazer o nosso investimento, vamos aportar aqui junto com vocês e vocês vão fazer daí do outro lado da tela e vamos ter o resultado juntos. Vou até aparecer agora, quer ver?